Existem produtos que nós conseguimos substituir por um outro com certa facilidade, como manteiga e margarina, por exemplo. Existem outros que afetam de forma complementar, né? A gente consome eles em conjunto, como, por exemplo, continuando na manteiga aí, né? Manteiga e pão. Esses produtos se relacionam e acabam um afetando o preço, inclusive, e a quantidade procurada por aquele produto. Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente conversar sobre economia. Meu nome é Maicon e neste vídeo nós vamos conversar sobre bens substitutos e bens complementares. Nós definimos como bens substitutos aqueles que a gente consegue trocar, vamos dizer assim, substituir, né, como diz o próprio nome, por um outro produto de forma fácil, né? Não sofremos ali grande impacto, nem queda da qualidade, nem da satisfação, né, que a gente obtém pelo uso de um ou pelo outro. Geralmente nós temos preferência por um deles, seja por questão de gosto, seja às vezes ali mais confiança no produto, mas quando por algum motivo, né, geralmente o motivo é preço, né, algum deles se torna menos interessante para nós migramos para o outro e passamos a consumir esse outro produto. Então, eles têm ali uma relação de substituição um pelo outro. E afeta, né, logicamente, a forma que as pessoas procuram por aquele produto. Se dois bens que podem substituir com facilidade, um tem um aumento dos preços ali elevado, a procura por aquele outro que pode substituir ali, pelo menos no primeiro momento, está com o mesmo preço, vai fazer com que essa procura aumente, gerando também um aumento nos preços daquele produto, já que ele é substituto, né? Direto praticamente. Um caso que a gente vê bem presente na nossa realidade é a gasolina e o álcool etanol, né? Quando a gente vê, quando há o comunicado de que o combustível, a gasolina vai subir, quase que instantaneamente o preço do etanol também já sobe, porque espera-se o seguinte: vai subir o valor ali do preço da gasolina, então as pessoas vão migrar para o álcool, então eu vou aumentar esse preço aqui para eu aproveitar essa oportunidade ali de aumentar meus lucros, já que há essa transferência. Então há esse efeito, tá? Às vezes você é acostumado a comprar um certo produto, você mesmo opta por ele, não é que você substitui para ele. Por exemplo, a pessoa pode, por alguma preferência sua, consumir margarina ao invés de manteiga, embora muita gente considere manteiga superior, às vezes mais saudável, seja lá o motivo. Mas a pessoa prefere consumir margarina. O preço está estável e, em um certo momento, você percebe que o preço começou a subir da margarina. E você procura entender o porquê, o motivo de ter subido, né? Nas prateleiras da mesma quantidade, você percebe que as pessoas não começaram a consumir mais margarina, assim, né, perceptivelmente, mas quando você vai analisar, vai procurar ali, né, saber, se informar, o preço da manteiga subiu. Então, o que aconteceu? Faz com que, né, a procura por margarina cresça ali quase que instantaneamente, fazendo com que, então, né, mas na prateleira está a mesma coisa, mas a expectativa, na economia a gente trabalha muito com expectativa. Então espera-se que aconteça isso, então o efeito já é gerado. Então essa questão de substituição acontece muito, tá? E afeta diretamente, tá? A quantidade que você procura, subiu o preço da manteiga. Então você já espera que a quantidade procurada por margarina aumente, o que vai fazer com que o preço também aumente. Em questão de produção, tem um que é bem interessante. Vez ou outra acontece ali, continuando o exemplo do etanol, o etanol subiu, mas a gasolina não. O que aconteceu? Por quê? Aí já é uma questão de produção. Por quê? De certa forma, existem bens que são concorrentes pela matéria-prima de produção. Então, às vezes, o aumento do preço do etanol não vem do aumento do preço da gasolina, nem do aumento da procura pela gasolina, né? Nem do etanol também. Mas vem pelo aumento da produção, por exemplo, de açúcar. E tem a ver açúcar com etanol.
a matéria-prima da produção dos dois é a mesma. Então, vez ou outra, quando o preço, principalmente lá no exterior, do açúcar sobe, os produtores de cana-de-açúcar preferem destinar a produção para açúcar, né, refinado ali, ao invés de destinar para a produção de etanol, já que pode, por algum motivo, estar valendo mais a pena produzir açúcar do que etanol, provavelmente por causa de uma alta do preço no exterior, que às vezes acontece. Então, afeta também, tá? Só dispondo aí, um dos motivos que também leva ao aumento do preço do etanol, que é um combustível tão usado aqui no nosso país. E nós temos também os bens complementares. Nós temos aí os produtos que geralmente são consumidos em conjunto. Nós temos aí o caso do pão e da manteiga, do leite e do achocolatado. Nós temos também lápis e borracha, caderno e livro, e principalmente ali no começo do ano. Nós temos vários bens que são consumidos em conjunto. De certa forma, alguns você precisa até, né, do outro para poder consumir o primeiro. A gente vê a questão da complementaridade, por exemplo, o caso que a gente citou, o exemplo aí do leite e do achocolatado. A gente vê muito mais a questão da dependência do achocolatado que do leite. Porque tem algumas pessoas que consomem ali o leite, às vezes puro, né, sem acrescentar nada nele, mas com achocolatado, quase que necessariamente você tem que ter ali, né, o leite para poder dissolver nele e tal. Então, vamos dizer assim, o aumento do preço do leite afeta muito mais, né, a questão da demanda, da procura pelo achocolatado. A pessoa vai consumir menos leite, então ela vai consumir menos achocolatado. Mas, por exemplo, se ela decidir consumir menos achocolatado, não necessariamente ela vai consumir menos leite. Ela pode passar a consumir de uma outra forma, né? Às vezes, ao invés de colocar achocolatado, coloca só açúcar, ou consome in natura mesmo, mistura com café, tem vários casos, tá? Mas esses bens complementares, o que acontece com ele? Se a procura por um cai, a procura pelo outro também cai. Vamos supor que o preço de um certo produto suba. Então, a quantidade procurada por aquele produto tende a cair. Se os bens são complementares, né, a quantidade demandada daquele produto que é complementar àquele que teve o preço subiu, a procura por ele vai cair. E geralmente, quando a procura por um produto cai, a gente tende a fazer o quê? Quem vende o produto vai tender a abaixar o preço para tornar o bem mais atrativo. Mas muitas vezes não surte muito efeito. Por quê? Porque ele é consumido em conjunto com aquele outro, ele é complementar a ele. Então pode ser sim que estimule as pessoas a consumirem mais, mas o fator que realmente influencia o consumo dele pode ser o fator de ter que consumir com aquele outro produto. Se o outro produto está menos acessível, tende o consumo daquele produto que é complementar ao primeiro, cair a procura por ele. Cair na procura tende, então, a haver uma queda do preço. Então, os bens se influenciam, eles se relacionam. Então, a gente percebe que essa relação de bens substitutos e complementares, às vezes, influenciam a nossa vida e a gente muitas vezes não percebe. Porque esses bens, essa variação de preço, né, o mercado se regula sozinho, influencia a si mesmo e a procura que nós temos por alguns desses produtos. Se sobe muito o preço de um produto, vai influenciar a forma que eu procuro me proteger desse efeito. Então aqui, ó, temos dois efeitos. Se o preço de um bem, dois bens substitutos, se o preço de um deles sobe, a procura pelo outro sobe. Substitutos, o preço subiu, vai cair a procura por esse, vai aumentar a procura pelo outro. Bens complementares, se o preço de um deles sobe, a procura pelo outro cai, o que tende também, né, a derrubar o preço para tentar tornar aquele produto mais atrativo, para tentar manter o nível de consumo. Então, há essa influência, é bem interessante, né, a gente pensar nisso. Talvez às vezes a gente não pensa que existe essa relação entre os produtos que a gente consome, que um é substituto ao outro. Às vezes a substituição é até mais fácil da gente perceber. Um caso que a gente cita muito, a questão do arroz e do macarrão, por exemplo. Tem gente que come os dois juntos, mas geralmente um é substituto ao outro. Se o arroz começa a ficar muito caro, o macarrão tende a ser uma substituição que a gente usa, já que ali os dois são carboidratos e tal. Então, em questão nutricional, os dois estão ali relacionados, embora, né, o macarrão seja uma massa ali que seja mais calórica, mas tende a ser mais
substitutos um ao outro. E já bens complementares, nós temos aí, né, nossa dieta básica do brasileiro, arroz e feijão, são complementares. Substitutos, as carnes, temos ali carne de frango e carne de gado, né, porco. Se carne de boi sobe, eu vou para carne de porco, se a de porco tiver alta também, eu vou para carne de frango. Então nós temos essa substituição, certo? Uma forma de substituir esse produto que ficou mais caro por um outro que vai cumprir uma função parecida, né, e que pode manter ali a nossa rotina mais ou menos estável. Então nós procuramos naturalmente essa substituição, principalmente, né, a substituição para que nós possamos manter, né, o nosso nível de satisfação. Questão de complementaridade, né, os bens que são complementares, a gente às vezes percebe menos que a questão da substituição. Eu vou bem que é muito, muito complementar. Carne, né, e carvão, muito complementar. Então você vê que geralmente a pessoa que está comprando carvão, ela vai comprar também carne e muitas vezes comprar cerveja. E é muito importante essa questão do entendimento dos bens complementares, porque se você tem um negócio, por exemplo, e você conseguir ler isso aí de forma adequada, você consegue, por exemplo, olha, eu vendo cerveja, certo? É uma distribuidora. Meu foco é esse, vendo só isso. Talvez você esteja perdendo uma oportunidade de ligar produtos que são, né, consumidos em conjunto com aquele produto ali, para poder diversificar, né, os produtos que você vende e aumentar o seu potencial de vendas. Um estudo interessante feito foi por donos de supermercado sobre o posicionamento dos produtos que ele vende. Como assim? Olha, eu percebo que eu tenho um dia da semana, por exemplo, que eu vendo muito mais cerveja, e quando eu estou vendendo cerveja nesse dia, o pessoal tende a procurar carvão. E muita gente, né, pensa assim, não, então eu vou colocar um do lado do outro hoje, né, ajudar a pessoa para agilizar o processo para ela. Porém, alguns, né, profissionais na área têm recomendado que você coloca a cerveja de um lado e o carvão você coloca do outro. E no caminho, você posiciona produtos que talvez a pessoa tenha interesse em consumir em conjunto ali. Então, por exemplo, a pessoa pegou a cerveja, onde está o carvão? Está lá do outro lado. No que a pessoa vai indo para lá, aí você pode colocar, por exemplo, um tempero para carne, né, no caminho, né, bem próximo ali da carne principalmente. Pode colocar ali gelo, né, porque a pessoa provavelmente vai querer gelar a cerveja ali, né, vai precisar de um recipiente, às vezes um local que facilite, né, o acesso, né, não tem que buscar na geladeira o tempo todo, pense algum outro tirar gosto. Então, as pessoas começaram a colocar longe esses produtos que são consumidos em conjunto, são complementares, para que a pessoa que está comprando tenha que andar mais lá dentro, veja mais produtos e possa, então, ser induzida a comprar mais produtos. Então, é um estudo que eu achei bem interessante, tem sido feito. Os locais que fizeram essa metodologia tiveram um aumento de vendas em outros produtos. Então, percebia, chegava na sexta-feira, praticamente vendia quase que só cerveja e carvão. Aí começou a colocar esses produtos no caminho entre os dois, distanciou esses dois que são complementares e colocou outros produtos que talvez as pessoas vissem como, de certa forma, complementar aos dois para induzir o consumo, induzir a compra por esses produtos e aumentar as vendas. Então, tudo isso é muito importante, principalmente para quem vai, né, vender aí, entender esses produtos da forma que eles se comportam para que possa alavancar suas vendas. E nós, como consumidor, entender da melhor forma possível a forma que a gente pode substituir, né, um produto pelo outro e como é essa relação entre eles. Então, espero, né, que esse vídeo tenha sido interessante para você aí, tenha sido instrutivo, né, tenha achado interessante. Pedir para deixar uma curtida caso tenha gostado do vídeo, não custa nada para você e ajuda muito o nosso trabalho. Peço para compartilhar também com alguém que você acha que vai achar interessante esse tema e deixa um comentário. Ficou alguma dúvida? Se tem algum comentário, né, sobre o vídeo ou alguma sugestão para outros vídeos também. Eu sempre vou dar uma olhada, vou sempre buscar responder nos próprios comentários. Se não for possível, a gente grava um vídeo falando sobre o assunto. E se inscreve, né, ativa o sininho aí para poder continuar recebendo as notificações, para a gente continuar com essa conversa aqui. A gente ainda tem muito a conversar. Até a próxima e eu espero por você.